Olá, aqui é o Thiago Murigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero falar com vocês de um conteúdo, de um tipo de conteúdo que, assim, se pulverizou na internet, que é o conteúdo de masculinidade. Mas vejam, é um conteúdo, na verdade, que vende muito mais a subversão da masculinidade travestida de masculinidade. E vocês vão entender. Eu quero realmente me aprofundar aqui com vocês para que vocês consigam olhar além da aparente superfície que vocês visualizam. Porque, por exemplo, vamos lá. Eu recebi, aliás, alguns prints desta página. Eu já tinha visto, na verdade, mexendo ali no X, né? Eu já tinha visto alguns posts assim, mas assim, posts de frases, coisas aleatórias que, assim, normais, né? Não tinha me chamado a atenção nem nada. Quando eu vi esses prints e depois acessei ali a página, esta página, vamos lá, ela personifica o problema que eu quero atacar aqui com vocês hoje. Ela personifica, é exatamente o que eu gostaria de comentar com vocês. Onde, de fato, se vende uma masculinidade que não é masculinidade, que beira a misoginia e muitas vezes é misoginia, e mais, confunde a cabeça de muitos jovens. Ou seja, a molecada de fato está perdida. Eu recebo perguntas de alunos, por exemplo, não sabendo o que fazer com base em conteúdos assim. É sério, tá? Então a questão ela é mais séria do que parece. Mas antes, claro, da gente começar, já convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e ativarem as notificações, primeiro para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo por aqui, sendo que já tem aí mais de 70 estudos de casos disponíveis, então assistam, né? Vou até colocar vários que estão conectados com o tema de hoje aqui, né? Então se inscrevam, façam parte do projeto e sejam notificados sempre que tiver coisa nova, né? E claro, me ajude a fazer este projeto crescer e com isso, né? Vídeos importantes como o que vocês vão ver aqui agora, chegue às pessoas que precisam assistir este conteúdo, beleza? Bom, vamos lá então, né? Vamos falar então desta página. Ó, a primeira coisa que eu gostaria já, e eu vou falar aqui com vocês hoje, é que assim, essas páginas, você vê que pipocam na internet páginas despersonalizadas, com temas específicos. Por exemplo, psicologia, não sei o que lá, a psique, alma, né, sei lá, ou até fúria e tradição, né? Neste caso, tem um rosto por trás, né? A pessoa se identifica, não sei o nome da pessoa, mas tem que é este rapaz, certo? E tem vídeos dele, tem canal e tal. Beleza. E eu já vou falar disso também. Mas o ponto vejam, páginas assim, ó, masculinidade, desenvolvimento pessoal, neurociência, estoicismo, ou seja, aquele bolo de temas, né? E que muitas vezes não se trata disso. E eu vou até mostrar para vocês aqui algumas coisas. Claro, há algumas confusões, mas eu quero tentar mostrar isso para vocês. Para que primeiro, já fica o primeiro aviso. Tome cuidado com páginas assim. Porque você não sabe, primeiro que não tem ninguém se identificando, né? E aí, é claro, você tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Porque você não sabe quem tá falando. Você não sabe nem se é uma inteligência artificial. Você entende? E aí você não tem como... Enfim, não tem uma pessoa por trás. Não tem muito mais o que dizer. E o outro aspecto é que o tema pode fazer com que você se confunda achando que aquilo que a pessoa está dizendo é de fato o tema, e não necessariamente é. Então, ou seja, você tem que olhar o conteúdo, não só o tema que a pessoa coloca como principal, né? E aqui é algo que a gente vai falar muito, tá? Porque, de certa forma, primeiro, desenvolvimento pessoal, neurociência, estoicismo, né? A gente vai falar também de estoicismo, né? Da filosofia em relação a isso que nós vamos ter como conteúdo, né? Mas vamos colocar que o ponto central é a masculinidade e todo o resto é acessório para a masculinidade, né? E aí a questão que fica de fato, esta página, esta pessoa realmente está falando de masculinidade? Vejam, é como eu estou falando aqui. O tema de hoje é tão importante que eu gostaria que a pessoa que está fazendo isso refletisse. Eu gostaria que as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo refletissem. Não só falar aqui para que vocês fiquem de olho nessas coisas, né? E sei lá, não... cabelo aqui. Enfim, e não fiquem, de algum modo, reféns a isso. Ou seja, todo este ecossistema, cara, que reflita realmente sobre o que eu vou conversar aqui com vocês. Então vamos lá. Eu separei aqui alguns conteúdos da página e eu vou lê-los. Mais do que dizer para você o que eu acho, de cara, eu quero ler aqui algumas coisas e, claro, mostrar para vocês alguns conteúdos da página. Vamos pegar este primeiro tweet aqui, né, sei lá agora como se chama, né? Enfim, este post do X, que, esta edição de A Fazenda apenas está mostrando os males que as mulheres causam diariamente na sociedade e como elas atacam sistematicamente a honra, né, dos homens, fazendo falsas acusações com o objetivo de destruí-los. A palavra de uma mulher hoje não vale nada. Post número 1. E aí, qual é a opinião de vocês? Isso é masculinidade ou não? Me respondam. Detalhe importante, esse episódio, que eu imagino que é o que ele está falando, eu também fiz comentários aqui.
Fiz aqui. E assistam. Né? Tem um estudo de caso, quase 40 minutos, eu explorando só o caso da mulher que realmente foi extremamente dissimulada, né? Neste programa. Mas o ponto é, as mulheres causam diariamente. A palavra de uma mulher hoje não vale nada. E aí a pergunta que fica é, a palavra da sua mãe não vale nada? Da sua irmã não vale nada? Da sua tia não vale nada? Da sua avó não vale nada? Ou esse hoje se refere ao quê? As mulheres que hoje... Assim, você vê que, na verdade, tenta-se dar uma ideia de contemporaneidade, mas assim, o ponto é totalmente vago. São só figuras de linguagem. E aí, qual que é... o que vocês acham disso? E aqui, só pra pegar, ó, a palavra de uma mulher nunca valeu nada. Aí tem acho que uma mulher que concorda, mas acho triste a generalização. Nunca valeu. Hoje não, nunca valeu. Beleza? Então assim, é isso aqui, né? Primeiro post. Segundo, olha só. Homens preferem as mulheres mais novas porque o valor da mulher está muito associado à sua jovialidade. Ó, antes de continuar, eu gostaria de só fazer um parênteses aqui rápido para vocês. Eu vou utilizar-me da máxima de Richard Weaver, que é: as ideias têm consequências. Percebam a gravidade disso. Homens preferem as mulheres mais novas porque o valor da mulher está muito associado à sua jovialidade. Bom, não há idade aqui, mas na verdade. Tem um vídeo dele onde ele fala que se a mulher passou dos 25 anos, não se relaciona. Bom, então a gente já sabe que tem uma média. Então, com 26 anos de idade, o que se faz com essa mulher? Ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu sei que a maioria das pessoas que me seguem aqui podem até não ser religiosas, mas são cristãs. Muitos são cristãos, católicos. Algumas pessoas, sim, têm bom senso, vamos dizer assim, né? E eu acredito que muitas de vocês, né, bom, se não pensa assim, não sei assim, o que está acontecendo, né? O que você está concordando comigo. Eu imagino que você, de algum modo, ou concorde ou queira aprender, porque vê alguma verdade nisso. Então, você está aberto a isso, para desdomínio. Percebam o seguinte: amontoado de células, tá? Se nasceu doente, deficiente, sei lá, anencéfalo, não precisa dar seguimento na gravidez. Ou um regime autoritário alemão, que a gente sempre fica aqui com receio de dizer o nome, porque nunca sabe se o YouTube vai confundir as coisas, né? Mas assim, todo mundo sabe do que eu estou falando, que defendeu o genocídio de pessoas deficientes, pois elas não tinham utilidade para o quê? Para a grande inversão que rolou, que foi a inversão do quê? Não da saúde do indivíduo e da personalidade, mas a saúde do Estado. Se o Estado precisa ser forte, é claro que os indivíduos fracos precisam ser eliminados. E aí? Olha, eu posso ser ingênuo, mas eu acredito que não. Mas eu duvido que a pessoa que está escrevendo isso tenha... Primeiro, queira dizer isso. Segundo, tenha refletido de verdade sobre o que está dizendo. Porque são essas coisas que é um erro pequeno no começo, se torna algo gravíssimo depois. Então, esta frase aqui, ela é profundamente perigosa. Profundamente perigosa. Quanto mais velha uma mulher é, mais masculinizado seu rosto se torna. Aí são várias, assim, inferências, né? Menor sua capacidade reprodutiva, isso é óbvio, mas assim, tá, beleza. E menos feminina e agradáveis são suas atitudes. Cara, perceba isso. Vamos lá. Você nunca viu uma mulher nova, masculinizada, e uma mulher mais velha, feminina? Seja honesto. Inferências, generalizações. De forma geral, mulheres mais novas são mais capazes de fazer um homem feliz e realizado. Mulheres mais velhas são muito menos capazes disso. O que é um homem feliz e realizado? Já a gente vai tentar entender um pouco o que é isso. Além disso, mulheres mais velhas solteiras tendem a ter muitos traumas acumulados de relacionamentos passados. A verdade é que as mulheres mais velhas que estão solteiras hoje são as que sobraram e ninguém quis. Pois as boas se retiram rápido e novas do pool de namoro, se comprometendo em relacionamentos de longo prazo como casamento. Sabe o que eu acho mais triste? É que essa pessoa, ela se diz cristã. Ela se diz cristã. Tem vários posts aqui se colocando como cristão. Em contrapartida, mulheres gostam de homens mais velhos, porque o status social dos homens e o ápice de sua capacidade de provisão, enfim, só são alcançadas mais tardiamente na vida. Dá pra ver, hoje realmente os homens assim tão incríveis, né? 40 anos namorando na casa dos pais e parece que não se fala disso. Bem, como a estabilidade emocional masculina depende da experiência para se estabelecer. Então, homens mais velhos estão em plena capacidade de escolher com quem se relacionar e preferem mulheres mais novas. Cara, qual que é a opinião de vocês sobre isso?
De verdade. E mais uma vez, eu peço primeiro que sejam respeitosos. Segundo, eu tô de fato fazendo esse vídeo. Eu espero, se um dia chegar no rapaz, que ele reflita sobre o que eu estou falando. Eu não estou acusando e nem falando que o cara é uma má pessoa. Assim, perceba que a dinâmica da rede social hoje, assim, claro, isso aqui é perverso, tá? Mas eu tô tentando seguir aquela máxima. Odeie o pecado e ame o pecador, né? Então perceba o seguinte, eu não sei se o cara é uma boa ou uma má pessoa, eu não sei realmente. Eu quero acreditar que sim, porque muita gente segue o cara, porra. Eu quero imaginar que o cara tem capacidade de refletir sobre o que ele tá dizendo e perceba o nível de verdadeiramente. Assim, é engraçado que até os vídeos que ele fala dessas coisas assim, ele fala assim, eu sei que parece preconceituoso, mas eu vou explicar. E ele começa a falar um monte de preconceituoso. Assim, como é que, assim, são abstrações e inferências, porra. E é óbvio, aí entra uma coisa que eu já falei lá atrás, que é o ódio da mulher por ser mulher. Como, por exemplo, aqui. A palavra de uma mulher hoje não vale de nada. Isto é uma frase misógina. Se o cara é assim com as mulheres, não sei. Isto é uma frase misógina, beleza? Ó, elas têm prazo de validade. O tempo está a nosso favor. Nunca cedam aos encantos ou percam sua dignidade. Talvez hoje elas deem risada de você por você não ter nada. Afinal de contas, o jovem não tem nada mesmo. Mas no futuro, as cartas estarão todas nas suas mãos. Não, assim, é muito louco você imaginar que o cara vai acontecer como aconteceu, sei lá, tem uma foto que eu não sei nem se é verdadeira, mas deve ser, né? Quando mostra o Tom Cruise junto da atriz que fez com ele aquele filme de avião lá, esqueci. Caramba, foi Top Gun. E aí ela tá bem velha e ele tá mó bem, né? Cara, sejamos honestos, quantos homens vocês... Vamos lá, olhem para a sua realidade. De verdade, olhem para a sua realidade. Quantos homens você vê bem e quantas mulheres você vê bem? Eu posso afirmar, pelo menos na minha realidade, a maioria das mulheres estão melhores do que os homens. Os caras barrigudo, fraco. É sério. Por quê? Porque o conforto exagerado gerou isso em muita gente, né? Mas beleza. E aí, pra concluir, um último vídeo, onde ele responde, mulher que reclama de tudo, que é barraqueira, mandona e autoritária, é mulher mal comida. Por quê? Porque um cara perguntou pra ele. Então vamos ver a resposta dele. Sim, e eu vou te explicar agora por quê. A digníssima, que está assumindo esse comportamento de barraqueira, de brigar com todo mundo, ser uma pessoa extremamente autoritária, ela está fazendo isso porque falta na vida dela uma figura masculina presente e forte que ocupe o lugar de direito dele. Quando a digníssima não tem um homem forte ao lado, que possa exercer o papel dele de liderança, ela fica tão desesperada que ela tenta ocupar esse espaço, esse vácuo deixado pela ausência masculina. Então ela não tem um homem. Isso é um claro sinal de digníssima que não tem homem na vida, falta homem na vida dela. Então ela tenta se masculinizar como uma forma de enfrentar o mundo. Mas isso tudo gera uma série de neuroses, nós já falamos sobre isso, uma neurose na digníssima pela ausência de homem na vida dela. Ela não tem ninguém para tratá-la bem, não tem ninguém para dar o que ela precisa. Então ela se masculiniza como uma forma de se defender da vida, já que lhe falta um homem. Se tivesse um homem bom, ela ia ser feminina. Olha, vamos lá. Esse basicamente é o conteúdo dele. Já eu quero mostrar para vocês também o conteúdo do que é ser homem, né? Do que é masculinidade. 20 formas de estabelecer sua masculinidade. Porque, assim, vamos lá, o que acontece? Então, a primeira coisa que vocês precisam se atentar é que, assim, muitas pessoas, vamos lá, feministas, red pills, né? Sei lá, professor de masculinidade, toda essa galera, o que acontece? Tanto que é uma coisa que eu trabalho muito para que isso nunca aconteça aqui. Tanto que eu faço vários contrapontos, eu não sei se vocês já viram, né? Que nem já falei de masculinidade tóxica, defendendo, né? A masculinidade. Aqui, de algum modo, eu quero defender a masculinidade. Porque ela não é isso, tá bom? E aí o que acontece? Já falei do Red Pill, já falei da menina lá que é neurótica. Ou seja, o que acontece? O que a gente não pode cair é nas absolutizações neurotizantes. Que eu já vi ele acusando em alguns vídeos que ele fez. Certo? Ou seja, antes de entrar aqui, eu dei uma olhada em algumas desses conteúdos, assim, só o início, né? E muitas vezes, como eu tô te falando, o cara fala, a mulher vai lá e se neurotiza com uma série de coisas, tal. Não considerando que eu vejo nele este mesmo comportamento. E mais uma vez, eu estou falando isso de modo respeitoso, porque eu gostaria que o cara refletisse sobre isso. Certo? Eu gostaria que o cara refletisse sobre isso, né? E que vocês, claro, principalmente reflitam sobre isso, para que vocês não cedam a esse tipo de influência. Ponto é, o que acontece aqui então? Ele mistura certas verdades. Por exemplo, aqui ele está tentando tratar da ideia da energia masculina, da energia feminina. E assim, isso que ele fala,
né? No sentido de, por exemplo, a mulher que, sei lá, é sozinha, e quando não, ela precisa ter uma certa casca para lidar com o mundo, e quando ela encontra um homem que fica perto dela, que está ali com ela, que ela sabe que ela pode contar, ela se torna mais feminina. Beleza. Ponto é, em que contexto que ele está falando isso? Ele está falando, basicamente, que é o grande problema da masculinidade que esses caras defendem, de um ponto de vista o que acontece? Ele fala que ela é barraqueira, mandona e autoritária. Por quê? Porque ela não tem um homem que está no lugar de direito dele. Ele fala isso. E o ponto é, quando ele assume isso, ela deixa de ser isso. E aí, o que acontece o que ele assume? Vamos lá, qual que é o que ele verdadeiramente faz por esta mulher? Porque o ponto que me pareceu é o mal comida, né? Ele não faz isso? É só isso, então? Bom, aí você vê, inclusive, a loucura que muitas vezes esses caras eles entram, que é o seguinte, denunciar uma certa promiscuidade das mulheres, se aproveitando dessa promiscuidade. Defendendo muitas vezes o quê? O cara que vai lá, curte a vida e tal, né? Mas beleza, acho que já deu pra ver vários conteúdos. De forma respeitosa, me deixem saber nos comentários a opinião de vocês. E vamos então entender rapidamente o que é masculinidade para ele. Vamos lá, algumas coisas, exercite-se, beleza. Vista-se bem, seja assertivo, escolha amigos com sabedoria, maravilha, desliga o videogame, coma comida saudável, tenha amor próprio. Aí vamos lá, pare de babar por mulheres levianas que se expõem nas mídias sociais. Pare de seguir mulheres promíscuas que lucram com sua carência. Não pague para ver mulheres online. São bons conselhos. Ponto é, vejam, você nota que, mais uma vez, quando ele fala dessa ideia de amor próprio, tá? Ele está falando justamente deste olhar, que é o que eu quero denunciar com vocês, é um olhar egoísta, tá? E até a grande parte dos seus ensinamentos, que eu imagino que tenha muito da ideia estoica na cabeça. O que acontece? Você vê que aqui ter amor próprio é parar de babar as mulheres. Mas será que é isso mesmo? Será que é só isso, amor próprio? Ou será que amor próprio é como, por exemplo, Martin Echevarria dizia, que é valorizar o que é mais elevado em você. E não o que é mais baixo, que é muitas vezes o que eles colocam. Então vamos lá, não seja o capitão, salva a prostituta, beleza. Pare de ser mesquinho, aí faça caridade. Aí vista-se bem, coma bem, beba bem. Você vê que tudo gira em torno do cara. É isso que vamos lá, eu vou falar já. Seja resiliente, a maioria dos trabalhos não é difícil, pare de assistir pornografia, enfim, aí começa a escrever, anote seus objetivos, leia livros, aí são coisas assim, sei lá, até se ele faz, né? Mas muitas vezes o cara vê num livro lá e começa a falar tal. Então busca por desafios, leia livros antigos. Ok, beleza. Então, estamos aqui agora, entendemos o que é ser masculino, de forma prática, né, para que não sejamos injustos, ou seja, vários conselhos que ele dá, obviamente, são bons para qualquer pessoa, tá? O problema é, isso se mistura com um discurso muito perigoso. E é o que eu vou agora denunciar aqui com vocês. Me perdoem rapidamente aí, né, ter demorado tanto nos conteúdos, mas eu quis trazer para que vocês tomassem a decisão de vocês. Eu não quero que vocês façam o que... Aí depois vocês vão lá, sei lá, assistam o conteúdo do cara. Veja, eu não acho que vocês têm que se eximir, né? Ou seja, não, então não vou nem tocar. Não, você tem que se preparar, porque quando você vê, você não se influenciar se você achar que não deve, beleza? E se você achar que deve, cara, sinto muito. Aí você não concorda com nada do que eu tô dizendo, então talvez seja melhor o seu lugar, você ficar por lá mesmo. Mas vamos lá, masculinidade. Qual que é o grande problema? Hoje, masculinidade é vendida como egoísmo. Egoísmo. E por quê? Vamos lá. Muitos desses caras, vocês veem que eles louvam o estoicismo. Eu não sei se eles realmente estudaram o que é o estoicismo, mas eu quero só pegar um aspecto do estoicismo que é, de fato, perigoso, que é o seguinte. A moral estoica, ela realmente é uma moral que ela se eleva, principalmente no momento onde ali, vamos colocar assim, contrastando com Epicuro, que fala que o sentido da vida, de algum modo, seria o prazer, né, ou a arte de viver bem, tá? E veja, não tão corrompida como no nosso dia de hoje, né? Mas assim, de algum modo já havia ali, e isso se torna um pretexto para a corrupção dos costumes, né, para uma certa vida leviana, assim, confortável demais e tal, né, voltada aos prazeres. Você vê que a substituição, inclusive do binômio que vemos hoje, que é o do prazer e da dor, que é uma realidade animal, que é uma realidade, vamos lá, é uma realidade que também está, você vê que, parênteses rápido, a importância de estudarmos antropologia, tudo que eu falo aqui, tudo precisa de uma base fundamentalmente sólida de antropologia. E vamos chegar lá. Por isso já convido vocês a se inscreverem para que em breve chegamos neste ponto onde vamos nos aprofundar de forma sistemática sobre tudo isso. Ponto é, vamos lá. O que acontece aqui? Lá, então, havia esta ideia, né, do prazer e da dor, que é uma realidade muito mais animal do que humana. Rapidamente, por que animal mais do que humana? Porque o humano, ele inclusive sofre para que ele
obtém algumas coisas. O cachorro não necessariamente, o animal não necessariamente. Por exemplo, o animal ele não vai poupar, ele não vai receber 10 pedaços de frango, ele fala, não, vou comer só um, depois eu como o resto. Ele não vai sofrer aquela mínima resistência no sentido de que, não, deixa eu guardar, né? Deixa eu fazer um cálculo aqui. Não, o ser humano vai fazer isso. Por quê? Porque ele tem razão. Assim, coisa bem simples e básica mesmo, né? Claro que a coisa pode ser descrita de modo muito mais sofisticado, mas é o suficiente para nós aqui agora, tá? E aí o que acontece? O estoicismo, ele de algum modo, ele contrasta e até eleva essa ideia da moral. Ponto é, para o estoico, a moral ou melhor dizendo, a virtude, vamos lá, o bem é a virtude, o mal é o vício, tá? E aí o que acontece? A virtude, ela se torna o prêmio por si só. Ou seja, ela não está, como no cristianismo vai acontecer, ela não está alinhada a uma ordem amorosa. Logo, por isso, claro, ela vai ser sempre amputada. E aí é por isso que você vê, inclusive, essa molecada, esses empresários que se justificam como estoicos. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, o cara se coloca como estoico, aí ele na cabeça dele, o estoico moderno é o seguinte, o cara vai lá, ele põe um fone, ele anda sozinho na rua, ele vai pra academia sozinho, ele trabalha, ele não sai para baladas, ele fica em casa trabalhando, ele trabalha enquanto os outros dormem, né? E essa coisa toda caricata, né? Que muitas vezes, é claro, não é aquilo, né? Ou seja, a pessoa muitas vezes sei lá, é bem mais fraco. É aquele cara lá que posta foto no espelho da academia, quando não, o cara, sei lá, só postou a foto, talvez nem treinou, né? É um puta do molenga, não ajuda em casa, não tá lá morando com a mãe ainda. E veja, eu não tô falando isso de modo depreciativo, né? Eu já falei, detalhe importante, eu já falei aqui sobre morar com os pais, que é uma vítima da sociedade nova que trouxeram aí. Veja minha análise sobre isso. Tá aqui também num outro estudo de caso. Por isso falei, se inscrevam aí pra vocês não perderem nada. Ponto é óbvio que você vai se tornar uma pessoa o quê? Autocentrada, egoísta e que transforma tudo isso que você está vendo para simplesmente satisfação própria. Então o cara se torna forte para ser forte. Certo? Ele não se torna forte para ajudar os outros. Ele não se torna forte para carregar o peso de uma família. Ele não se torna forte para que ele possa cuidar e defender a sua esposa, defender a sua família. Por mais que, vamos lá, até fazendo aqui justiça, né? Ele posta algumas frases assim. O ponto vejam, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. É contraditório, porra. Não tem como o cara defender. Mais uma vez, fazer esse discurso de aversão à mulher e ao mesmo tempo achar que os caras vão ser bons pais de família, pô. Não tem como. Então eu solto uma frasezinha de efeito lá e depois faço um puta de um discurso absurdo, né? Então o que acontece? O cara ele não vai, né, absorvendo um modelo de amor e de caridade. Não vai. Como eu tô te dizendo aqui, faça caridade. Mas imediatamente, faça caridade. Não há nenhuma explicação da caridade. Só, vista-se bem, coma bem, beba bem, compre melhor, ou seja, faça caridade para si mesmo, basicamente, né? Compre melhor e compre menos, qualidade acima de quantidade, torne-se conhecedor de coisas boas, não consumidor irracional. Ou seja, não é tipo, cuide, né? Seja caridoso, dê esmola, você entendeu? Olhe para fora de si. Não tá ali, não tem ali. Por exemplo, aqui, em tudo que nós colocamos aqui, não tem um apontar para a moleza dos caras. Porque se eu quero falar de masculinidade, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar depreciando a mulher o tempo inteiro. Eu vou fortalecer o cara. Lá no canal dele, como eu tô te falando, pô, se a mulher tem mais de 25 anos, não se relacione. Não se relacione com mulher tatuada. Não se relacione com mulher que bebe cerveja. Porque é comprovado. E ele fala assim, os estudos mostram. Porque tem a neurociência ali, mas eu não vi, pelo menos, ele apontar nenhum estudo do que ele tá falando. Tá? E mais uma vez, a ciência ela é limitada para responder o que ele está se propondo a responder. Tá? É limitada. Uma frase que eu gostaria que vocês sempre tivessem a noção. Por isso é que aqui o foco é filosofia e cosmovisão. Uma frase de Gustavo Corsão para mim que é maravilhosa e ela exprime muito bem a ideia da filosofia, que é a seguinte: em relação à bomba, né, jogada lá em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, ele fala o seguinte: a ciência construiu a bomba, a filosofia a jogou. Olha que interessante isso. É a ciência que constrói a bomba, porque ela domina aquele aspecto material, aquela realidade de algum modo controlada ali. Agora, o que você vai fazer com aquilo, né? A moral, vamos colocar assim, que é abaixo da filosofia, vejam, é a filosofia que vai responder. E dependendo da visão que você tiver, por exemplo, eu tô lendo um livro onde se está falando de Schopenhauer, tá?
E Schopenhauer, inclusive, foi um grande misógino, né? E talvez, assim, muitos dos caras leiam, né? Eu já li Schopenhauer e nunca imaginei que ele era. Eu não sabia disso. Olha algumas das coisas que ele falou. Ele criticava as mulheres por sua extravagância, queixando-se de que seu principal esporte é fazer compras. Comenta aqui, ó, olha só. Comenta, em um tom bastante cáustico, que quando as leis deram direitos iguais às mulheres, deveriam também lhes ter dado um intelecto masculino. Enfim, aqui é claro, a explicação é muito mais profunda em outro, né, espectro, que é, ele faz uma inversão da realidade, onde ele coloca a vontade acima de tudo, e aí o voluntarismo, aí eu teria que explicar outras coisas para vocês. Mas assim, vejam, ele coloca quase que assim, a vontade, este querer irracional, na compreensão dele, que é o absoluto, é algo que a mulher tem. O homem é o único que tem um intelecto ali, uma possibilidade. E vejam, Schopenhauer é profundamente pessimista. Ele vê, inclusive, a morte como uma libertação da tragédia que é a vida. Detalhe importante, e aí é o que eu gostaria até de fazer uma ligação aqui com vocês, em relação, não sei, a este rapaz, mas assim, eu já falei disso no outro vídeo do Red Pill, lá do Ressentimento, onde o rapaz se tornou gay, disse que se tornou gay porque teve uma decepção amorosa, né? Assistam lá. Mas, por exemplo, Schopenhauer teve, primeiro, vamos lá, dois fatos que os comentadores especulam que foi o estopim para que ele se tornasse alguém assim, claramente misógino, né? Tanto que até algumas frases dizem que foram tiradas dos seus escritos porque, de tão pesadas que eram. Ponto é, primeiro ele teve uma relação muito difícil com a mãe dele, tá? Assim, ele foi, de algum modo, até odiado pela sua mãe, tá? Então ele teve uma relação de muito ódio com a sua própria mãe, tá? E o outro é que ele pegou sífilis de uma mulher e eles especulam que ali ele juntou. Então, um, outro ou os dois, né? Mas o que acontece é o seguinte, o cara que tem uma relação difícil com uma mulher, ele pode se transformar num cara neurótico e se ele cai nesse discurso, ele acabou, vira uma bomba. Ele vira uma bomba. E aí, percebam, por isso que hoje é vendido muito este estilo de masculinidade com esta ideia estoica de quê? De egoísmo profundo, pô. Do cara que vive por si mesmo, onde a virtude, vejam, a virtude se esgota em si mesma. Santo Agostinho dizia, né, que a virtude ela precisa estar alinhada a ordo amores, ou ordem do amor. Então, o que nós precisamos entender? Os bens amáveis, eles têm uma hierarquia. E, vejam, um dos primeiros mandamentos de Deus, de Jesus Cristo, né, que o rapaz tanto também compartilha, é ame o próximo como a ti mesmo. Percebam que, vejam, a questão, eu não estou dizendo de você denunciar as misérias. Por exemplo, falei aqui também do caso da moça da fazenda, que foi um absurdo, e vocês vejam lá minha compreensão. Agora, compreendam se ali tem algum tom deste aqui. Aí façam a análise de vocês. Estou, inclusive, aberto a ouvi-los, lógico, né? Agora, ponto é, percebam o quê? A generalização de um discurso que beira a aversão ao sexo feminino. Certo? Como resposta, bom, há uma miséria que acontece aqui, acolá. Vocês entendem? Eu já vi comentários, um dos meus vídeos, inclusive, das pessoas denegrindo profundamente certas áreas do Brasil, o próprio Brasil, generalizando, não entendendo o que é figura de linguagem e o que é realidade. Os caras estão substituindo realidade por figura de linguagem, pô. Como eu disse aqui, as mulheres, né, ele, né, como eu li aqui pra vocês, a palavra da mulher hoje não vale de nada. Mas peraí, qual mulher você tá falando? Todas. Todas. Então, sei lá, você vai comprar uma coisa no caixa, e aí você é mulher que tá sentada ali, você tem que ficar esperto porque ela vai te dar o troco errado, porque ela vai fingir que passou, não passou o seu produto. Vocês entendem? Aí você pensa assim, cara, isso é uma loucura. Não é. Porque os caras que estão... Pega aqui, falamos recentemente do caso do Nando Moura, do Wilker Leão lá. Perceba se hoje a gente não vive um estado de uma histeria coletiva, onde muitas pessoas perderam contato com a realidade e por estarem tanto tempo dentro de casa, sozinhas e tudo mais, falando pra si mesmas, perderam um pouco a noção das coisas. E mais importante do que isso, quantos desses caras Red Pill você vê que são casados, têm família, filhos e cuidam de alguém? Façam essa... Eu não estou respondendo aqui para vocês, eu estou propondo perguntas. Então, concluindo, o que acontece? Eles misturam a masculinidade com este estoicismo que, né, de algum modo, defende a ataraxia ou a imperturbabilidade do espírito, mas que coloca a virtude, pela virtude, no seu pedestal. Logo, uma virtude amputada.
Você não faz as coisas por fazer. Perceba que se você apenas faz por fazer, obviamente você será tirânico de algum modo. Porque perceba que se isso... Vamos lá. Perceba se também, um pouco nesse discurso, não está nessas pessoas que hoje, sei lá, brigam quase com seus filhos porque elas precisam do tempo delas, porque elas precisam ter... né? Ou seja, elas não se entregam mais pelas pessoas. Você vê que, na verdade, cada vez mais a caridade, a generosidade, ela está sendo, assim, destruída. Destruída. As pessoas não... o tempo inteiro com o celular na mão e tudo mais. Né? Você vê... Nunca esqueço, aqui no meu prédio uma vez, onde estávamos eu, uma senhorinha e uma menininha de, sei lá, 15 anos, por volta disso, mexendo no celular, e estávamos no elevador. Quando chegamos no andar, no térreo, ela disparou na frente. Veja, a avó dela, imagino que seja a avó, não sei, mas a senhorinha que estava junto com ela não conseguiu nem acompanhar a saída da porta. Ou seja, a menina foi, abriu a porta e saiu fora, mexendo no celular, e a avó dela foi indo. Aí eu fui lá e segurei a porta para ela. Mas percebam, se ela é neta... Veja, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que isso seria possível há 50 anos? 50 anos atrás, vocês acham que o seu neto seria deste jeito com a sua avó? Hoje não há mais senhora, não há mais nada disso. Né? Senhor, senhora. Não há respeito. Por quê? Porque, mais uma vez, e é uma coisa que eu já denunciei em outros estudos de caso, vou deixar aqui também para vocês assistirem, a destruição da autoridade. Então vamos lá, o que acontece? Então, estes caras, eles, aproveitando este vácuo de modelos, preenchem de forma subversiva estes modelos, gerando na cabeça desta molecada e até de homens barbados. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, não sei se vocês já perceberam, mas eu, como pesquiso e muitas vezes estou caçando aqui, eu vi já vários YouTubes assim, não assisti necessariamente todos os conteúdos, lógico, né? Assim, mas vi ali fiz aquele estudo de campo, digamos assim, né? De vários desses canais Red Pill. Cara, a maioria que eu vi, é sério, a maioria é tudo maluco velho. Tudo cara velho. 40, 50 anos. Que estão lá ainda, porra. Estão nessa tara, velho. De tipo, não, porque a mulher é foda, porque a mulher não presta, babado, cacete, pô, a de mulher não vale nada, biqueinha. Digníssima. Falou digníssima, bicho. Olha, levanta a orelha. Falou digníssima, levanta a orelha. Então, assim, o que eu tô querendo colocar pra vocês aqui? O cara que é produtor de conteúdo, e eu me coloco nisso, já falei isso aqui várias vezes, ele precisa ser cuidadoso não só com a mensagem que ele está fazendo, mas com o espírito que ele está incutindo em quem assiste. Claro, se ele se importa com isso. Se ele não quer só vender, se ele não quer só... né? O que acontece? Se eu, vamos lá, começar a mudar minha linha editorial e começar a falar um monte de baboseira, eu lhes garanto, meu canal explode da noite pro dia. É lógico que eu muitas vezes perco por trazer essa reflexão. Porque algumas pessoas, por exemplo, querem que eu fale de forma mais incisiva o que elas devem pensar. Não, mas eu não entendi o que você pensa e tal, né? Mas é assim, assado, sei lá. Pô, tô há alguns anos, né? Não é o primeiro canal que eu tenho. Então o que acontece? Vejam, é lógico que você precisa ser cuidadoso. Ora você vai conseguir, ora você não vai conseguir. É assim mesmo, tudo bem. O ponto é, não me pareceu ser uma linha editorial. O que eu recebi de print é pior do que o que eu mostrei pra vocês. É pior do que o que eu mostrei pra vocês. E aí, cara, é como eu tô falando. Eu vou usar da esperança cristã, digamos assim. Que é, eu torço pra que esse cara não seja isso que ele tá escrevendo. Mas a mensagem é isso que nós estamos vendo, pô. E aí, concluindo então, é isso. A masculinidade, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quer um exemplo de masculinidade? Leiam tudo que vocês puderem sobre São José. Por exemplo. Thiago, mas eu não acredito em nada. Então tá, beleza. Cara, esquece que a gente tá falando de uma pessoa santa, que a igreja canonizou. Tá? Esquece, se você tem essa sensibilidade toda. Leia homens bons, porra. Homens caridosos. Homens que de fato se entregaram. Cara, é óbvio que a coisa tá complicada. Pô, isso não é de hoje. É em questão trabalhista, que a gente vê bizarrices. É em tudo quanto é lugar, pô. Por causa dessa visão. Aí a gente vai entrar positivista, marxista, tudo que eu quero explicar com profundidade, para que vocês também não se tornem caricatos nessas acusações. Mas assim, o que acontece é o seguinte, cara, tem sim, obviamente, porra, muita mulher boa no mundo. Assim como tem muito homem merda no mundo. E muito homem bom.
O ponto é, se eu quero fazer com que vocês tenham uma vida melhor, o que eu vou fazer? Eu vou fortalecer vocês ou vou gerar um espantalho pra vocês ficarem batendo toda hora pra vocês se sentirem mais machinhos? Porque isso é mentira. Desce aí, porra. Olha um pouco na sua realidade. Veja se você ouve. Eu não conheço um caso, eu, pessoalmente, não que não existe, é óbvio que existe, pô. Óbvio, tá aí e tal, essas coisas loucuras. Mulher pedindo pensão porque namorou um cara, isso eu sei que existe. E aí você vai ter que se atentar, é óbvio, né? Mas o ponto é, a coisa é toda confusa. O cara também é um boçal, é um cara lá que quer só saber de sexo, que não quer assumir responsabilidade. Tem uma série de coisas, você vê. O que acontece muitas vezes? O cara também não casa, não quer assumir responsabilidade, não quer ter família, não trabalha direito. Por exemplo, se a gente pegar agora e falar assim, quer saber de uma coisa? Vamos só ver o caso de violência masculina. A gente vai ficar do mesmo jeito, pô. Por quê? Porque o que a gente vai achar é absurdo também. Ou não existe? Na cabeça do Red Pill não existe isso. Porque assim, eu já vi alguns Red Pill falando assim, não, é claro que eu já falei pra vocês serem um homem de valor, mas vamos... Aí volta pra... Cara, você acha que só essa frasezinha vai fazer o cara ter uma reflexão sobre quem ele é? Lógico que não, pô. Ele vai comprar o modelo que você está vendendo muito mais por toda esta dinâmica do que pela aquela frasezinha que você soltou. Então assim, seja cristão, ok. Mulher não presta, 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 templário. Mulher não presta, mulher não presta, estoico. Mulher não presta. Porra, é óbvio que não vai dar certo, né? É óbvio que não vai dar certo. Tá? Então assim, mais uma vez, aqui espero ter deixado bem claro o meu ponto. Eu espero que seja um ponto de reflexão para vocês que assistem, para vocês que concordam e para vocês que fazem. E claro, estou aberto a discussões. É óbvio que, de algum modo, vejam, eu sempre estou focado em compreender melhor essas realidades. O pouco que eu vejo e o efeito do que eu vejo, e mais, perguntas que eu recebo de alunos muitas vezes meus, que tem ali, sei lá, seus 20 e poucos anos, e que estão lá tentando arranjar uma menininha pra, ter uma família, né, tal, ou seja, casar. O cara tá lá buscando, né, fazer alguma coisa. Quando não, o cara tá com uma mentalidade totalmente deturpada, porra, achando que a menina vai, sei lá, se ela sentar lá, e na hora de tomar um sorvete, se ela não oferecer pra pagar, ela é uma interesseira. Por quê? Porque o cara tá absolutizando este sinal. Vocês entendem? A vida real é outra coisa, cara. Eu já falei. Se vocês sentirem que estão sendo neurotizados por qualquer conteúdo de internet, até inclusive o meu, saiam. Façam uma pausa, depois vocês voltam. Beleza? Mas eu espero ter, agora, sei lá, pelo menos até onde eu entendi, encerrado certo assunto, nesta corrente Red Pill, que tem duas grandes gravidades aí, dois grandes riscos. O primeiro é o ressentimento, que se misturou com muito do que eu expliquei para vocês, e o segundo é a questão da masculinidade, que é pessimamente vendida, e que se você arranca, veja, tanto da masculinidade, quanto da feminilidade, quanto qualquer coisa, a ordem do amor que Santo Agostinho dizia, tá bom? E mais, se você esquece esta caridade, esta generosidade, este amor ao próximo, e você absolutiza o estoicismo, colocando como se a moral ela fosse um objeto que se contentasse por si própria, como se ela não tivesse um objeto ao qual se apontar, aí vocês estão perdidos, vocês nunca vão entender nada, e vocês sempre vão agir de modo incompleto, insuficiente, sentindo o vazio existencial e não vão entender por quê. Não vão entender por quê. Vocês não vão entender por que vocês estão lá na academia, malhando sozinhos, com a porra de um fone, e o caramba, e tão tristes, e tão maus, e não tão afim de fazer nada, e tão se isolando cada vez mais, e tão acumulando dinheiro pra sei lá por quê, pra ter uma vida luxuosa sozinho, em algum lugar. Não caiamos nessa loucura. Não caiamos nessa loucura. E que eu espero, de verdade, que esse conteúdo ajude a mudar um pouco, pelo menos, esse cenário. Beleza? Bom, me deixe saber de forma respeitosa a opinião de vocês. Já convido mais uma vez, se inscreveram, curtiram, ativaram as notificações? Então já faça isso agora. Vejo vocês nos próximos estudos de caso. Grande abraço e até lá.